texto de Robertson, a qual o Marcos Alves está aí fazendo um showzinho. Ó, veja aí que tem o vocábulo depois, né? Veja aí na tela, deu destaque. O vocábulo depois, ele requer um complemento. Se você só dizer depois, você não define absolutamente nada. Então, você precisa necessariamente de um complemento. Então, é depois. Depois de que. Aí ele explica. De 6 dias antes do sábado judaico. Então, ele está definindo o período na qual ele está querendo falar, né? Então, o período é depois de 6 dias antes do sábado. Aí, o que vem aí? Ele fala assim, ó, precisamente sexta-feira. Então, se você está pegando como referência a sexta-feira, ok? Então, automaticamente, se você voltar aos 6 dias da sexta-feira, vai dar um sábado, tá certo? Então, é exatamente isso que eu estou falando desde o início. Jesus comeu no sábado, 6 dias antes do sábado judaico, ok? Então Jesus, ele comeu a ceia de Lázaro num sábado, tá certo? 6 dias antes da sexta-feira, precisamente sexta-feira, beleza? Um abraço. Bom dia, galera do grupo Adventismo em Debate. O Ronaldo fez uns malabarismos aqui com esse livro. Esse livro aqui do Robertson, ele não é um livro oficial, tá? Isso aqui é uma tradução. Eles pegaram simplesmente todo o conteúdo, todos os comentários do Robertson e traduziram via Google alguma coisa. Isso aqui não é a publicação oficial da CPAD, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. É só uma tradução bem mal feita. Os livros oficiais, eles são modulares, com pequenos comentários. Isso aqui é uma junção de todos, pode ver aqui, são 1232 páginas. Enfim, o Ronaldo, ele pega aqui o comentário de Robertson, do capítulo 12, que é a página 420. O capítulo 12, ele pega aqui esse comentário e foca na palavra depois. É isso aqui que ele quer que você veja somente. Ó. Depois de 6 dias antes do sábado judaico, teria sido mais cedo, ou mais precisamente, da tarde, sexta-feira antes. Porque é provável que Jesus veio antes de sábado. Então, basicamente é o seguinte, você pode ver que a tradução aqui está péssima. Eles jogaram no Google e ficou do jeito que ficou e lançaram isso daqui. Então, isso aqui não é uma tradução confiável do que foi dito. Aqui diz, ó, depois de 6 dias antes do sábado judaico, teria sido mais cedo. Ou, mais provavelmente, da tarde de sexta-feira antes, porque é provável que Jesus veio antes de sábado. O Ronaldo afirma que essa frase estava se referindo à morte de Cristo. Aí, o que vem aí? Ele fala assim, ó, precisamente sexta-feira. Então, se você está pegando como referência a sexta-feira, ok? Então, automaticamente, se você voltar aos 6 dias da sexta-feira, vai dar um sábado. Então é por isso que depois de 6 dias antes seria o sábado. Ele estava fazendo a jogada inversa. Porém, o texto aqui é claro. Ó. O que o Robinson está dizendo porque é provável que Jesus veio antes de sábado. Logo, ele estava se referindo à vinda. A frase só está confusa porque está mal traduzida. Mas ele estava se referindo à vinda. Depois de 6 dias antes... Depois de 6 dias antes é o quê? 5 dias antes. Obviamente. Depois de 6 dias antes, é 5 dias antes. O que nós temos aqui é simplesmente Robertson afirmando com todas as letras de que Jesus veio para Betânia na sexta. Em que momento da sexta? Na sexta-feira à tarde. Na tarde de sexta-feira. Só está confuso porque está mal traduzido. Eu até perdoo o Ronaldo, está mal traduzido, e ele, não sei se entende inglês, porque tudo que ele coloca traduzido. Mas aqui está extremamente confuso por conta disso, mas você pode olhar em tudo aqui, em nenhum momento ele afirma que Jesus veio no sábado, que chegou em Betânia no sábado, ou que o sábado era 6 dias antes. Em nenhum momento ele afirma isso aqui.
É só uma frase extremamente confusa em que nada disso é afirmado. A única coisa que ele afirma com todas as letras é que a crucificação aconteceu em uma sexta-feira, beleza? Até aqui todos nós concordamos, com exceção do Célio, né? Profeta Célio. Mas enfim, o resto aqui tá tudo muito confuso. Para tirar a dúvida, a gente pode pegar neste mesmo livro aqui, só que agora eu vou pegar as traduções originais. Por exemplo, o comentário de Mateus. Se você pega aqui, ó, Mateus, esse comentário de Mateus, esse aqui é publicado mesmo, ó, selinho da CPAD. Esse aqui tem uma tradução decente, está diagramado e um monte de coisa. Eu tenho o livro físico aqui também, mas vou pegar aqui o PDF, para ficar mais claro de ver. Olha o que Robson diz falando sobre Mateus 26:17, página 289, desse livro que acabamos de ler. Onde queres que preparemos a comida da Páscoa? 2 festas foram combinadas, a festa da Páscoa e a festa dos pães asmos. Empregava-se qualquer um dos nomes, exatamente o que eu estou falando no meu livro até então. Usava-se o nome da festa de pães asmos para aludir a todos os 8 dias festivos. Aqui eu e ele discordamos. Ele está usando a tradição do Talmud. O Talmud fala de 8 dias de festas por causa da duplicação, o que eu explico no meu livro também. Eu fico só com a Bíblia que fala de 7 dias, mas de fato o costume farisaico na época seria de 8 dias, simplesmente por causa do Talmud, por causa dos judeus que ficaram no exílio babilônico. Mas a bíblico mesmo é 7 dias. Mas enfim, é para aludir todos os 8 dias festivos. Aqui o significado é a refeição pascual. Embora João 18:28, que é um texto que eu tenho um capítulo só sobre ele, dê a entender que a festa ligada à comida da Páscoa, a última ceia, já tivesse sido observada. Há a controvérsia famosa sobre a discordância aparente entre os evangelhos sinóticos e o quarto evangelho, quanto à data dessa última refeição pascual. A minha opinião, agora o Robson vai defender vai mostrar o que ele realmente defende. Perceba que o Ronaldo, ele diz que Robson afirma que foi na sexta e tudo mais, portanto a crucificação tem que ser automaticamente no dia 14. Olha o que Robson defende de fato. A minha opinião é que as 5 passagens de João concordam com os evangelhos sinóticos. Corretamente interpretadas, estas passagens, falando das 5 de João, essas passagens indicam que Jesus comeu, tá difícil marcar aqui, que Jesus comeu a refeição da Páscoa na hora regular de cerca de 6 horas da tarde, no começo do dia 15 de Nissan. O cordeiro da Páscoa foi morto na tarde do dia 14 de Nissan, e a refeição foi comida ao pôr do sol, no começo do dia 15 de Nissan. De acordo com essa visão, Jesus comeu a refeição pascual na hora regular e morreu na cruz na tarde do dia 15 de Nissan. O que Robson defende? Que de acordo com essa visão, a visão dele, de acordo com essa visão, Jesus comeu a refeição pascual na hora regular, isso é, no dia que deveria ser comido mesmo, após o dia 14 de Nissan, e morreu na cruz no dia 15 de Nissan. A pergunta dos discípulos aqui dá a entender que eles observaram, deveria ser observaram, tá com um erro aqui, observaram a comida da Páscoa regular. Note o subjuntivo deliberado etoimassomen depois de teles, com ina. Aí, aqui ele faz uma análise grega, poderia fazer aqui, mas Ronaldo não entende grego mesmo, então não vai adiantar. De qualquer forma, o que ele defende claramente? Que Jesus morreu na tarde do dia 15 de Nissan, numa sexta-feira. E agora, Ronaldo, será que o Robertson é meio maluco da cabeça? Perceba aqui, ó, o 28 é a referência que ele coloca. Qual que é o 28? Se formos aqui nas referências, olha o que diz o 28. Ver um livro dele mesmo, Harmony of the Gospels for Students of the Life of Christ. Ok? Esse livro aqui, que ele está citando a si mesmo, um outro livro dele. Que livro é esse? É esse livro aqui. A gente pode pegar aqui do início, ó. É esse livro que ele está citando. Aqui está o sumário do livro. E podemos ver aqui, ó, tem um capítulo dizendo:
Jesus comeu a Páscoa, página 279. Então a gente vai lá na página 279. Tá aqui, ó, capítulo 11. Jesus comeu a Páscoa, vou dar um zoom aqui para ajudar. Aí ele diz, para colocar essa questão em outra forma, isso poderia ser em que dia do mês Jesus foi crucificado. Então aqui ele vai começar a discussão do dia 14 ou do dia 15, aí ele vai apresentar a discussão toda aqui, eu não vou perder muito tempo com isso, mas basicamente depois ele vai colocar os dois pontos. O que a gente tem de referência para poder afirmar se Jesus morreu no dia 14 ou no dia 15? Aí ele coloca aqui o primeiro ponto. Algum ponto de vista sentimentais da questão precisam ser dispostos antes. A grande controvérsia sobre a igreja primitiva sobre a Páscoa, da igreja primitiva sobre a Páscoa. Aí aqui ele coloca alguma dessa controvérsia histórica da igreja primitiva, como por exemplo aqui, ó, ele diz assim, a igreja grega, ela manteve a posição de que Jesus morreu na Páscoa, dia 14, igual o Ronaldo está mantendo, no dia que se sacrificava o cordeiro. Enquanto a igreja latina manteve que Jesus comeu a Páscoa. Aí ele define assim, ó, mas esses argumentos são puramente subjetivos e não afetam a questão de fato. Depois ele vai dizer o que afeta de fato a questão. O testemunho dos evangelhos sinóticos, certo? Marcos, Mateus e Lucas, e a evidência, ela dá abundante e explicitamente o fato de que Jesus comeu a Páscoa, ó, Jesus comeu a Páscoa regular na noite do dia 14. Aí ele dá os argumentos dele de por que isso, o que é mais do que óbvio, qualquer um que saiba ler vai conseguir entender essa questão. Ó, agora, o primeiro dia dos pães asmos é o dia 14 de Nissan. Não tem questão, não tem preocupação sobre isso. Joséfo fala da festa de 8 dias, questão do Talmud lá. O cordeiro da refeição pascual foi sacrificado na tarde daquele dia, do dia 14. Isso é, um dia antes de Jesus morrer, para começar a festa. Enfim, então ele vai dando os testemunhos aqui do Evangelho e conclui assim, ó, é inútil dizer que Jesus adiantou a festa, porque Jesus mesmo chama aquilo de Páscoa. Não tem como Jesus ter adiantado a festa. Isso não poderia ser feito. Por quê? Isso não poderia ser feito, especialmente por quem, no caso Jesus, para quem as autoridades do templo eram hostis. Eles não teriam feito isso, não teriam feito uma exceção para Jesus. É igualmente inútil dizer que os judeus comeram a Páscoa um dia depois. Qualquer erro, ou se tivesse feito um erro na contagem da lua nova, isso é para começar o mês, o que definiria automaticamente o período da festa, seria muito difícil manter a posição de que eles teriam comido em 2 dias diferentes, o que simplesmente não acontecia. Enfim, então essa aqui é a posição que ele está defendendo no livro Harmonia dos Evangelhos, e depois ele fala o testemunho de João. Aqui, quando ele vai falar o testemunho de João, ele vai pegar todos os 5 textos de João e mostrar um por um por que Jesus morreu no dia 15 e não no dia 14 nos textos de João. Aqui o primeiro texto, aqui o segundo texto, aqui o terceiro texto, eu não vou entrar aqui senão o vídeo vai ficar muito longo, o quarto texto e por fim o último texto. Por que João concorda com os evangelhos? Logo, é mais do que evidente que o Robertson, em momento nenhum, afirma que Jesus foi crucificado no dia 14 e, portanto, 6 dias antes da festa, deve ser necessariamente a sexta-feira. É isso que o Robertson está dizendo. Porém, o Ronaldo, por efeito borboleta, como ele gosta de dizer, está dizendo que o Robertson é burro ou é louco. Ou o Ronaldo não sabe interpretar um simples texto, o que é bem mais provável. Se a gente continua aqui no livro de Mateus, no comentário de Mateus dele, a hora que a gente entra aqui no início de Marcos capítulo 14, página, 510, Marcos capítulo 14, ele diz assim, ó,
E dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. Era terça-feira à noite, de acordo com o modo que os ocidentais contavam o tempo hoje. Pelo cômputo judaico, a data mudou às 6 horas da tarde. Então perceba que a única coisa que ele está colocando como diferença aqui é a data mudar às 6 horas da tarde, não o dia da semana. As horas da noite pertenciam à mesma data com as horas da luz do dia seguinte. João menciona 5 detalhes que superficialmente contradizem as narrativas dos evangelhos sinóticos nessa semana. Não há contradição, mas muita confusão ocidental sobre a terminologia judaica relativa à sexta-feira e ao período do feriado. Não é exatamente o que eu defendo no meu livro, mas o Ronaldo aparentemente sabe mais do que o Robson, né? Já que ele gosta de usar argumento de autoridade. Marcos fala de Páscoa e Festa dos Pães Asmos. Esses 2 nomes designavam um período de festa de 8 dias. Às vezes a Páscoa referia-se especificamente ao primeiro dia, mas os judeus não observavam distinção minuciosa entre a primeira noite e os 8 dias inteiros. Então, o que ele está defendendo é basicamente o que eu defendo. Continuando aqui em Marcos, em 14:12, ele diz assim, quando sacrificavam a Páscoa. Aí ele diz, o tempo imperfeito indica uma prática costumeira aqui. Quer dizer, ele não poderia ter adiantado, não poderia ter sido algo diferente. O cordeiro pascual era morto às 6 horas da tarde, o começo do 15º dia do mês, mas a preparação era feita anteriores ao 14º dia. Isso é, na quinta-feira. Exatamente o que eu defendo. Ver Mateus 26:17, que eu acabei de ler ali para vocês, é a análise sobre comida. No comentário de Lucas, ele fala isso aqui também, Lucas 22:8, página 355. A palavra Páscoa, neste contexto, é usada a respeito da refeição, do dia festivo ou de todo o período, incluindo os pães asmos. Comer a Páscoa, olha, eu escrevo um capítulo só defendendo exatamente isso. Comer a Páscoa pode referir-se à refeição, como aqui, ou todo o período da celebração, como em João 18:28. Se não quer acreditar que é do Robertson, aqui ó, a capa da CPAD, Robertson, comentário de Lucas. Se for pegar aqui no mesmo livro que o Ronaldo está inventando as teorias absurdas dele, aqui falando do capítulo 12, olha o que ele fala no capítulo 18. Aqui é do capítulo 18, verso 28. No finalzinho ele vai falar aqui, ó. E eles poderem comer a Páscoa. Ele vai comentar essa frase. Segundo Auristo, voz ativa, subjuntivo do verbo defeituoso estil, comer. Essa frase pode significar a refeição da Páscoa, como em... Aí dá os textos, mas não necessariamente. Em 2 Crônicas 30:22, poxa, exatamente um texto que eu uso no meu livro para falar sobre esse mesmo tema. Lemos. E eles comeram durante os 7 dias de festa, referindo-se à festa da Páscoa. Não é o cordeiro pascual ou a refeição pascual. Há 8 exemplos de Páscoa no Evangelho de João, e todos eles se referem ao partido. Não é um jantar. Tá meio estranha essa tradução aqui, mas enfim. Se continuarmos a usar João faz da palavra, como eu falei, esse livro aqui é porcamente traduzido. É a festa aqui, não a comida, que era a lei de refeição da Páscoa. Essa interpretação mantém João em harmonia com os sinóticos. E se for ver lá em João 19, que é outro texto que o Ronaldo acha que é uma contradição, olha o que o próprio Robertson fala no verso 14, sobre a preparação da Páscoa. Ou seja, Parasca etu Pasca, ou seja, a sexta-feira da semana da Páscoa. Poxa, não é a mesma coisa que eu defendo no meu livro? O dia da preparação antes de sábado, do sábado semanal da Páscoa. Veja também os versículos, enfim, coloca aqui outros textos que eu também uso no meu livro quando eu falo sobre esse tema. Eu tenho um capítulo só falando isso aqui. Para o mesmo uso de Parascaue, sexta-feira. Hoje, a Grécia, ou na Grécia, é o nome para a sexta-feira, como a hora sexta. Enfim, absolutamente nada em Robertson está a favor do Ronaldo. Absolutamente nada.
Só que o problema é, o Ronaldo não conhece, está defendendo algo que não conhece e a plateia aplaude. Nesse momento podemos tirar um momento para aplaudir o Ronaldo em sua ignorância. Não só de grego, como do próprio argumento que ele está utilizando. Vocês percebem que ele só pega um trechinho, né? Ele não mostra o argumento todo, ele não mostra, não fala o que o Robertson está defendendo. Ele pega um trechinho, tenta tirar do contexto. Por quê? O objetivo dele é defender a verdade? Não. O objetivo dele é enganar. Isso que ele está fazendo desde o início. Por isso que eu não estou mais debatendo com ele. Só respondendo os vídeos. Só que ele foge. Mandei um monte de questão lá perguntando se era isso mesmo que eu defendi. Queria uma afirmação dele, mas ele não consegue afirmar. Porque ele sabe que vai dar nos próprios dedos. Então, ó, tenho aqui 4 livros de Robertson. Todos eles defendendo o que eu defendo, e o Ronaldo está mentindo para vocês, dizendo que o Robertson me contraria, que defende ele. É um absurdo sem tamanho, e isso só pode ser uma coisa: é obra do pai da mentira mesmo. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.